Deputados estaduais e federais do PMDB Mineiro defendem a reedição da aliança com o PT no estado. Recentemente, procuraram a direção nacional para pedir que a executiva não interfira nas escolhas da legenda em Minas e formalizaram o pedido em uma carta assinada por quase todos os parlamentares. Sobre os rumos do PMDB nas eleições de 2018 e também sobre o governo Pimentel, eu converso com o deputado licenciado Sávio Souza Cruz, que é secretário de Saúde do governo Pimentel. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Prazer voltar aqui para conversar com você. Prazer é nosso, deputado. Deputado, o que provocou essa atitude das bancadas, tanto estadual quanto federal, do PMDB? Houve um surgimento de boatos que a direção nacional impediria que o partido fizesse coligações com o Partido dos Trabalhadores e outros. Porque ela tem autoridade para fazer uma intervenção? Não tem. Acho que não, porque os casos que ensejam intervenção são previstos no estatuto. E este não é um tema estatutário. Pelo sim, pelo não, nós fizemos inicialmente uma delegação que esteve em Brasília com o presidente do partido e fizemos ver a ele que em Minas Gerais nós temos uma longa história de participação num espectro político. O PMDB, em alguns momentos, foi o único partido que se postou aqui contra o aecismo, que manteve em pé a bandeira da liberdade contra a censura que era imposta em Minas pelo senador, contra a desfaçatez do governo, aquele plano, o governo de marketing completamente descolado da realidade, contra aquilo que hoje o país todo conhece do verdadeiro perfil do senador, que à época era quase idolatrado em Minas. E nós ficamos firmes nessa oposição, até quando o PT fraquejou. Quer dizer, se alguém simboliza o anti-aecismo em Minas Gerais, esse alguém foi o PMDB. Então não é razoável, a uma altura dessas, imaginar que o PMDB de Minas vai, de uma hora para outra, compor com os nossos adversários tradicionais. Isso não se materializa. As coisas naturais em política são irresistíveis. E o natural do PMDB é continuar no campo em que está, se opondo ao aecismo que, embora combalido, desmoralizado, desgastado, busca se articular em uma ou mais candidaturas contra o nosso campo, contra o PMDB. Agora, de qualquer maneira, o partido é um só, não é? Como se pensar o PMDB nacional e estadual, né, sendo que há um discurso contra o próprio presidente da República, né, um discurso petista que trata o presidente da República como golpista. Como é que isso na prática se concilia? Como é que a direção nacional lida com isso? E a direção nacional teria que ouvi-los, mas eu vejo com naturalidade. Veja, quando nós renovamos a chapa com a presença do presidente Michel Temer como vice, naquela convenção, ela foi decidida por 50 e poucos a 40 e poucos %. Quer dizer, essa divisão sempre existiu e nunca foi imposto a quem foi minoritário ter que aderir. Vários estados, por exemplo, Rio Grande do Sul, etc., coligaram, apoiaram o senador Aécio Neves nas últimas eleições, mesmo que a convenção tivesse apontado a participação do PMDB na chapa majoritária com o Michel Temer. Então não é razoável, eu acho que a coisa vai acontecer assim de novo. O PMDB se move por uma lógica muito mais estadual do que uma lógica nacional. Em cada estado há uma lógica, há décadas que é assim. E pelo que a gente observa nacionalmente, nós teremos, em 2018, menos composições à direita do que tivemos em 2014. Menos composições com tucanos do que tivemos em 2014. Mais coligações à esquerda do que em 2014. É o que é o caso de Minas. Minas vai continuar, imagino, no mesmo campo em que está há quase 2 décadas. Existe alguma condicionante no sentido, por exemplo, de ser o candidato à presidência da República
o ex-presidente Lula? Não, eu não vejo assim. É claro que há no PMDB, vou dar um exemplo, o senador Renan. O senador Renan, para ter alguma chance de reeleição dele e o seu filho, ele tem que estar junto com o presidente Lula, que tem 60%, 70% de intenções de voto no estado dele, Alagoas. Se ele se colocar contra, ele passa a não ter chance. Então, digamos assim, aí existe uma lulodependência, que pode existir, sobretudo, em alguns outros estados do Nordeste. No caso de Minas, a coisa é muito mais antiga, muito mais consolidada, muito mais orgânica, porque o partido tem 2 décadas que, com Lula ou sem Lula, esteve aqui contra o aecismo, contra esse projeto que não tem compromisso com o social. Agora, o Lula que é hoje uma candidatura representa, atraente porque é puxadora claro, de votos. Né? E esses nossos adversários tradicionais em Minas, paradoxalmente, são hoje quem dá suporte ao governo federal. A lógica dos cortes sociais, né, da liquidação do patrimônio público, o modelo, claro que a gente precisava de alguma alteração previdenciária, sobretudo equacionar, cortar privilégios, tentar diminuir o abismo entre o setor público e o setor privado, claro que a gente precisava, mas não numa reforma previdenciária essencialmente de corte de direitos. E levando até em consideração dados assim, que parece sair de filme de comédia. Quer dizer, o brasileiro vai viver 140 anos, por isso que tem que aumentar a idade mínima. Isso não faz sentido. O PMDB mineiro está na oposição ao Temer? Não, em relação ao Temer, a bancada federal de Minas, pelo que eu vejo, não faz oposição. Até a federal? A federal. A estadual não se manifesta, porque também não é chamada a se manifestar. Não é chamada a se comportar mas, assim. Se você me perguntar do ponto de vista da política, a nossa visão majoritária é que não nós, mas o governo dele se afasta das teses do partido. Quer dizer, a chamada ponte para o futuro não reflete os documentos que fundaram o PMDB, nem o sentimento que fundou. A vida inteira o PMDB esteve na vanguarda das lutas sociais, né, da incorporação de massas na economia. Quer dizer, essa é historicamente a nossa gênese. Quer dizer, na nossa visão é que o governo federal, e não nós, que descolamos das nossas origens. Agora, ainda na linha de raciocínio da questão da aliança PT-PMDB, essa semana circulou uma conversa de que Michel Temer estaria disposto a ser candidato à presidência da República. Isso ainda é conversa de bastidor, mas vem circulando essa conversa de que ele estaria disposto a ser o candidato à presidência da República para defender o seu legado durante a campanha de 2018. Como é que um Temer como presidente, como é que isso interferiria nessa lógica de aliança, no PMDB mineiro, especialmente? Porque com um candidato, né, com uma candidatura própria, será que o PMDB mineiro conseguiria ter independência para fazer outra aliança? Vivian, vamos voltar no tempo. O presidente Ulisses Guimarães tinha dentro do PMDB uma aceitação que talvez nenhum outro político teve. Quando ele saiu para a presidência da República, numa candidatura que demonstrava pouca viabilidade, ele foi completamente abandonado. Então eu acho que o presidente Temer, quero acreditar que ele não pensa nesse projeto. Isso nunca vi nenhuma discussão dessa interna no partido, nem no plano estadual, nem no plano federal. Então, para te falar a verdade, eu não conto com essa possibilidade. O próprio senador Eunício, presidente do Senado, né, ele justamente declarou recentemente que apoiará uma eventual candidatura presidencial do ex-presidente Lula pelo fato de o PMDB não ter candidatura. Estou falando do presidente do Senado, que convive ali diariamente. Seja Temer ou outro nome, que mesmo que não seja do PMDB, mas que esteja disposto a defender esse legado, e tem chance do PMDB se articular em torno de um Henrique Meirelles, por exemplo?
esse não tem nada a ver com a gente, né? Esse não tem nada. Esse tem que explicar. Mas tem a ver com o tal do legado que o governo federal está querendo defender. Ele vai ter que explicar as vinculações dele com o grupo JBS. O problema dele é outro. Mas o que eu quero afirmar é o seguinte: essa característica PMDBista de ser uma federação de partidos estaduais é altamente dificultadora que o partido se una num projeto presidencial. É um partido que frequentemente é chamado a dar suporte ou a participar, mas para ele construir, como as lógicas estaduais são muito diversas, é muito difícil articular uma candidatura presidencial que una o partido em todos os estados, onde os interesses e os perfis do partido são completamente distintos. Agora, tem muita liderança. Não devia ser assim, PMDB, mas é o dado de realidade, é assim. Isso é um fato. Conta-se muito com isso, inclusive os adversários contam. Agora, o PMDB está vivendo uma situação, digamos, um pouco extraordinária. Primeiro, está na presidência da República, mesmo que não eleito para presidente, tem um presidente na cadeira. Além disso, tem uma série de importantes lideranças do PMDB, desses PMDBs regionais, que estão acossados pela Lava Jato, quer dizer, que vão ter dificuldades nas eleições do ano que vem. Isso não eu estou aqui fazendo um raciocínio, isso não ajudaria o partido a mudar de rumo e buscar um nome que reunisse e fortalecesse os estados? Primeiro que eu vejo o rumo, ele é basicamente definido nas eleições. As eleições de 2014 é que nos colocaram em Minas onde nós estamos. Nós participamos, dando continuidade a uma trajetória longa, como eu disse, de combate ao auecismo em Minas, né? E às vezes a gente ouve falar sobre necessidade do partido ter candidatura própria, e é sempre positivo que tenha, mas nenhum partido em Minas Gerais lançou tantas vezes candidato ao governo depois da redemocratização como o PMDB. Nós tivemos candidato em 82, tivemos em 86, tivemos em 90, tivemos em 94, tivemos em 98, tivemos em 2002, em 2006 lançamos o ex-prefeito Zaire Rezende de vice, em 2010 lançamos Hélio Costa, e em 2014 lançamos o presidente Antônio Andrade na vice. Então, a não ser em 2 vezes em que nós lançamos o vice, em todas as outras eleições nós tivemos candidaturas. E, inclusive, nas últimas vezes, coligado no mesmo campo, como foi a candidatura do ex-ministro Hélio Costa. Sempre contrário ao auecismo, sempre uma alternativa ao auecismo. É essa alternativa que em 2018 o PMDB de Minas oferecerá de novo ao povo mineiro. Quem quer saber o que os nossos adversários pretendem fazer, é só acompanhar o que é feito no governo federal. Ali está o receituário deles: liquidação do patrimônio público, extinção de direitos trabalhistas, previdenciários, aumento de alíquota de contribuição de servidores, limite de investimentos sociais, o privilégio ao mercado financeiro, à banca, do que à questão social, levar a segundo plano a uma prioridade de incorporação de camadas empobrecidas da população na economia, isso sendo afastado. A nossa é o contrário. São essas as 2 posições que serão colocadas para a escolha do povo mineiro ano que vem. Bom, o PMDB, então, defende que haja novamente essa aliança com o PT. Sim. Há uma posição diferente daquela que foi apresentada, a carta que foi enviada à Executiva Nacional, que eu mencionei no início, que foi assinada quase que na sua integralidade pelos deputados estaduais e federais. Ficaram de fora dessa carta apenas o deputado Rodrigo Pacheco, o deputado federal Rodrigo Pacheco, e o vice-governador Antônio Andrade, que já é público há bastante tempo, que está rompido com o governador Fernando Pimentel. Esses 2 líderes do partido, essas 2 lideranças, estão isoladas, nós podemos falar em isolamento, porque eles sempre mencionam os prefeitos enfim, as bases do PMDB no Estado, como sob a liderança deles, a liderança e o pensamento de que é necessário uma candidatura própria.
Então, o que eu queria saber, existe ainda a possibilidade de haver uma divisão no partido e esse grupo ganhar, porque vai haver uma convenção, ganhar a tese da candidatura própria? Bom, posso errar no diagnóstico, não vejo nenhuma possibilidade disso. Por quê? O próprio documento que você menciona, assinado por todos os deputados federais, à exceção dele, pela bancada estadual praticamente toda, pela enorme maioria da comissão executiva, acho que são altamente demonstradoras de uma posição que o partido já tomou. Porque essa outra posição, veja bem, nós não somos contra a candidatura própria. Se nós tivermos dentro do nosso campo político alguém para construir neste campo uma candidatura, é tudo muito bem-vindo. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, nós fizemos essa aliança já em 2014. E com a eleição do governador Fernando Pimentel, ele passa a ter uma certa precedência para a sua reeleição. É claro que isso não é automático, mas nós podemos discutir uma alternativa dentro do mesmo campo. O que infelizmente alguns fizeram, e aí eu menciono, por exemplo, eu fui um entusiasmado apoiador do deputado Rodrigo Pacheco na eleição municipal, né? Inclusive participei junto com ele em debates televisivos, etc., coloquei os meus apoiadores para apoiá-lo, né? Entrei com entusiasmo. Me surpreendi, ao término do primeiro turno, no mesmo dia, ele se deixar fotografar de mãos dadas com o senador Aécio Neves, a quem o partido dele, talvez ele não soubesse que tinha pouco tempo de filiado, faz oposição há mais de uma década, sem ouvir ninguém. O que o senhor acha que levou só o deputado a fazer isso? Só o deputado Rodrigo para explicar. Então tirou aquela foto. Mas ele não explicou internamente a posição não, dele? Não. Falou numa reunião de executiva que não tinha condições de apoiar o candidato Alexandre Calil. O problema é que ele fez em nome do partido, sem que fosse ouvido o diretório, a comissão executiva municipal, nenhum vereador e nem estadual. Só para esclarecer, quem não acompanhou o raciocínio, ele deu uma demonstração de apoio ao candidato tucano, que na época era o hoje deputado João Leite. Né? E tirou a foto de mãos dadas com o senador Aécio. Né? Aí foi necessária uma reunião da executiva, em que a executiva desautorizou o anúncio que ele havia feito, sem ouvir ninguém, em nome do partido. E de lá para cá, parece que o deputado articula, compõe, conversa muito mais com os nossos opositores do que com os nossos aliados. Porque seria natural, se alguém quer ser candidato a governador, que tentasse, dentro do partido, compor com o nosso campo de alianças. É porque ele é citado, inclusive, lembrado como possível candidato se mudar de partido, falam que no caso do PSDB. Então, talvez essa nossa conversa, se fosse em abril, depois do prazo da janela, já tivesse muito mais Podemos avançado. Conversar em abril de novo. Aí acho que essas questões provavelmente não estarão nem postas mais. Verdade. Agora, deputado, mas eu queria voltar um pouquinho ao que me levou a essa pergunta, porque qual é, de fato, o controle, melhor que o controle, mas a liderança que eles podem exercer nas bases do partido? Ou não podem? O fato de os deputados estaduais e federais terem assinado dá uma demonstração de que no interior eles representam as bases do interior. É isso que eu queria, essa avaliação que eu queria que o senhor fizesse. Claro, existem setores que são do partido que são vinculados ao vice-governador, ao próprio deputado, mas eu acho que um documento público, assinado pela praticamente totalidade dos parlamentares do partido, pela quase totalidade da executiva, será que todo mundo está em desacordo com as bases do interior? No interior eu tenho vários diretórios, que são ligados a mim, que são vinculados. E é o sentimento que a gente recolhe. Porque isso se fosse assim, isso poderia provocar um racha no partido, na convenção. Não existe, por isso que eu estou dizendo assim, vamos conversar em abril, que isso nem existe mais. Certo. Bom, o PMDB ocupa secretarias do governo, faz parte do governo desde o início desse governo Pimentel, atua na Assembleia como um fiador da governabilidade.
né, inclusive na figura do presidente da Casa, deputado Adalto Clever Lopes. Como é que o senhor, que é membro do governo, encara as críticas da oposição, as críticas que reiteradamente a oposição faz ao governo Pimentel e ao governador, tais como inchaço e aparelhamento da máquina, atraso de repasses em saúde, nas áreas de saúde e educação para os municípios, parcelamento de salário, ausência de grandes obras no Estado, enfim, esses têm sido os motes, né, que a oposição tem usado para as críticas ao governo. Como é que o senhor responde a isso? Bom, primeiro, a gente tem que reconhecer que o país passa por uma crise talvez a mais aguda de que pelo menos eu tenha lembrança. Minas, evidentemente, não fica imune. Mas se a gente analisa o resultado de Minas comparativamente com outros estados, a gente vê que até que nós não estamos saindo mal, não. Basta ver o colapso que a gente percebe no estado do Rio de Janeiro, nosso vizinho, que inclusive impacta a demanda de saúde no estado, sobretudo na zona da mata. O que aconteceu com o colapso na segurança pública no tido como bom administrador, governador do Espírito Santo, com demonstrações de quadrilhas dando tiro para o ar. Né? O colapso que acontece no Rio Grande do Sul, onde os salários estão parcelados, não como aqui, mas ele vai sendo pingado sem saber o dia que vai completar. O dia que tem o dinheiro, deposita e está desse jeito lá. Na média dos estados, nós temos 2, 3 salários atrasados e em Minas nós temos as nossas dificuldades, mas comparativamente estamos indo um pouco melhor. E sem usar o receituário que eles preconizam. Esses adversários, esses oposicionistas, eles todos apoiam o que é feito no governo federal. Liquidação de patrimônio público, reforma, corte de direitos trabalhistas, fim da aposentadoria, limitação de investimentos em saúde. Limite para o gasto financeiro não tem. Limite para gastar com juros, ninguém nunca falou nisso. Mas para gastar com saúde não pode, para gastar com educação não pode, pode gastar com juros. Quer dizer, o mercado escolhido como o bezerro de ouro, a divindade das divindades. Essa é a tônica dessa turma. Nós fizemos uma opção por decretar uma calamidade financeira para evitarmos a calamidade social. Então, quando eles falam, por exemplo, de inchaço da folha, aumento da folha, a folha aumentou, em boa parte, pelos reajustes que foram aprovados pelo governo passado para vigorar agora. Basicamente, o que este governo aumentou foi diminuir um pouco o déficit histórico, a dívida histórica que o governo de Minas tinha com o setor de educação. Isso foi diminuído um pouco. Para evitar o quê? O colapso da prestação de serviços públicos, o fechamento de escolas, a evasão dos nossos professores, o colapso da segurança, como aconteceu no Espírito Santo. Então, essa tem sido a nossa opção. Aí você pode perguntar assim, não, mas e o resultado fiscal? Aí que está a grande questão. Porque com todo esse receituário do governo federal, a evolução da situação fiscal do governo federal é muito pior que a nossa. O governo federal cortando direitos, vendendo patrimônio a preço de banana, aumentando contribuição de servidores, limitando gastos sociais. Com tudo isso, eles tiveram déficits crescentes. Terão em 2017, tiveram em 2016 em relação a 2015. Agora, em Minas nós tivemos déficits decrescentes em 2015, 16 e 17. Agora, secretário, a oposição aqui, ela compara os resultados e os problemas do governo Pimentel com os governos tucanos. Como é que o senhor vê essa comparação? Isso é comparar a situação de quem toma sol na praia em Búzios e quem está diante de um tsunami. Aí fala assim, olha, quem está no tsunami está muito pior do que quem está lá em Búzios. Seguramente, nós estamos vivendo o tsunami da crise internacional que afetou em cheio o Brasil e afeta Minas. Então, se a gente tiver o mínimo de honestidade intelectual, nós temos que comparar situações iguais. Quem está vivendo o mesmo tsunami, como é que está se saindo? E aí a gente percebe, eles estão comparando com uma época em que o Brasil cresceu a 5%, 6%. Agora, a oposição fala também que não deixou déficit, que deixou as contas zeradas. Isso tem sido repetido. Ô, Vivian, só na saúde foram 1,5 bilhão em réis a pagar. 3 bilhões de anulação de empenho. Eu falo, se houve a tal da pedalada no governo federal,
Aqui nós tivemos capotada fiscal. Aqui chegaram a Só para quem não conhece o que é a palavra empenho, o que ela significa, se você puder explicar. É quando você programa um pagamento. E tiveram anulação de empenhos de serviços prestados. Quer dizer, obrigou o nosso governo a reempenhar. Empenho é uma programação daquilo que se tem a pagar. Exatamente. Né? E às vezes de coisa empenhada, liquidada e já recebida. Além do que, eles fizeram o seguinte, na saúde. Pegaram todos os recursos dos fundos municipais, daqueles municípios que são de gestão plena, colocaram numa conta só. Isso por quê? A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que no último ano do exercício, você só pode deixar a reza pagar se tiver dinheiro em caixa. Então colocaram o dinheiro dos fundos municipais numa única conta e apresentaram para o Tribunal de Contas. Olha, eu tenho esse déficit aqui, mas tenho esse dinheiro na conta. Ah, o dinheiro não é do Estado, não, mas isso é detalhe. Detalhe é com o Roberto Carlos. Né? Deputado e secretário, o hábito de chamar o senhor de deputado não vou deixar. Mas muitíssimo obrigado por ter vindo ao Mundo Político. Eu que agradeço, sempre um prazer. Em abril a gente volta, que as questões do PMDB estarão muito mais esclarecidas. Temos muito que conversar em abril. Obrigada de novo. Eu conversei com o deputado estadual, licenciado Sávio Souza Cruz, ele é secretário de Saúde do governo Pimentel. Nós conversamos aqui sobre as questões internas do PMDB, o desejo da bancada federal e da bancada estadual do PMDB Mineiro de apoiar a reeleição de Fernando Pimentel e também sobre o cenário do PMDB nacional e a perspectiva até de haver uma intervenção aqui do partido, da Executiva Nacional, aqui no PMDB Mineiro, que é o que as duas bancadas não querem. A orientação política do PMDB Mineiro é bastante diferente do PMDB Nacional e daí essa discussão. Falamos um pouco também sobre crise econômica que afeta o governo Pimentel e as perspectivas para o governo diante disso. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.